Hoje é quarta-feira, dia 13 de março de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na quarta semana da Quaresma. Jesus anunciava e tinha consciência de ser o caminho de encontro com o Pai. Quem acolhesse suas palavras, estava acolhendo as palavras do Pai. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Meditamos hoje o Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 17 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como também honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, aqueles que praticaram mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A cura do paralítico, conforme ouvimos no Evangelho de hoje, acirrou os ânimos entre Jesus e muitos dos judeus. E os judeus estão perseguindo Jesus. Primeiro, porque ele desobedecia o dia de sábado e fazia cura em dia de sábado. Depois, mais do que isso, Jesus fala claramente sobre sua identidade de Filho de Deus. E aí complica, porque eles não aceitam que Jesus possa assumir e se dizer Filho de Deus. Isso é uma blasfêmia para eles. Mas Jesus, curando o dia de sábado e falando que era Filho de Deus, ele mostra que ele está acima da lei, que ele, como Pai, trabalha pela obra do mundo e da salvação. Justamente
Meu Pai trabalha sempre e eu também. O trabalho era algo muito importante para os judeus, mas no dia de sábado eles não trabalhavam de modo algum. Porém, a teologia daquela época dizia que o dia do Senhor ninguém trabalha, mas Deus podia trabalhar porque ele tinha que manter todo o universo, tudo subsistindo. E é a partir desse argumento, então, que Jesus diz: meu Pai trabalha sempre, se Deus cochilar, se Deus dormir, o mundo para, tudo acaba, tudo desmorona. Então, Jesus vai dizer: meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Ou seja, Jesus, sendo Filho de Deus, sendo Deus, trabalha como Deus. E o seu trabalho é para gerar a vida, para manter o universo estável. Unido ao Pai, Jesus também se faz solidário conosco. Por isso ele veio do céu para revelar o seu amor misericordioso, o amor misericordioso de Deus. No Evangelho de hoje, aprendemos que para estar unidos com Deus, nós precisamos estar unidos a Jesus. Então veja só, duas ideias, né? A ideia primeira, que Jesus trabalha e faz todas as obras, inclusive as curas no dia de sábado, que Deus trabalha sempre. E ele está manifestando a ação de Deus que quer a vida para todos. Nessa segunda ideia é que Jesus nos revela o amor misericordioso de Deus e que para nós termos íntima união com Deus, precisamos tê-la com Jesus, porque ele está unido ao Pai. E aí nós podemos até tirar uma conclusão lógica. Indispor-se contra Jesus significa indispor-se contra Deus. Aí diríamos, mas eu jamais vou me indispor contra Jesus. Podemos não fazer clara e abertamente, mas o pecado nos faz agir com indisposição contra Jesus. Ainda aparece no texto do Evangelho de hoje um tema interessante. Nós não vamos tratá-lo aqui, mas só dizer, quando Jesus fala da ressurreição, e ele vai ressuscitar, e no final dos tempos, então, o Filho do Homem vai voltar e todos sairão do túmulo, ouvindo a sua voz. Uns ressuscitarão para a vida, e os que praticaram mal para a condenação. Só acenar para isso. A ressurreição será um chamado do Senhor para toda a humanidade. Agora, de acordo com as obras, de acordo com o que cada um fez, é que será o resultado da ressurreição. Uns vão ressuscitar para a vida, para morar com Deus, para viver na eternidade. Outros ressuscitarão para a condenação, para a perdição e sofrimento eternos. Rezamos hoje nosso 4º dia da novena em honra a São José. E São José é o padroeiro da boa morte. Ele que teve a alegria de morrer tendo ao lado São José, Nossa Senhora e Jesus, então também poderá interceder por nós. Nesse 4º dia da novena meditamos São José, exemplo de fidelidade. Fidelíssimo São José, que nos destes tão belo exemplo no fiel cumprimento de vossos deveres de protetor da Santíssima Virgem e Pai nutrício do Redentor. Rogo-vos, me obtenhais a graça de imitar o vosso exemplo na fidelidade a todos os deveres do meu estado de vida. Ajudai-me a ser fiel nas coisas pequenas, para ser também nas grandes. Alcançai-me essa mesma graça para todos os que me são caros nesta vida, a fim de chegarmos a gozar no céu o prêmio prometido aos que forem fiéis até a morte. Amém.
Rogai por nós, São José, exemplo de fidelidade, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra o veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.